Tudo bem? Eu sou Lia Madureira e estamos aqui juntos em mais uma videoaula sobre semiótica, né? Hoje vamos dar um passo a mais e tentar, né, observar aí a ação de alguns signos, de alguns símbolos, né, no nosso dia a dia, né? Como é que o designer se apropria de tudo isso para dar forma, né, aos seus discursos. Então, eu gostaria de iniciar aí com essa frase, né? Para qualquer lugar que olharmos, vemos formas de representação que identificam e ilustram o nosso ethos cultural, né? E aí eu acho que para entender um pouco mais essa frase, né, que está falando do signo essencialmente, né, porque eu estou falando aí de formas de representação, e aí eu falei no ethos cultural, né? O ethos cultural, ou o ethos, né, ela é uma palavra, um termo de origem grega, que vai falar sobre as características, os valores, a moral, a parte mesmo afetiva, que definem tanto uma pessoa quanto uma sociedade ou um grupo dentro daquela sociedade, não é? Então, é muito interessante porque é o ethos, não é, que ele se manifesta, esse ethos ele vai se manifestar através dos signos, né? Então, a ideia aqui é observar alguns signos que eu tenho certeza que vocês conhecem, né? Por exemplo, né, eu trouxe aqui em tela dois signos, não é? Dois signos cristãos bastante antigos, né? O primeiro que a gente tem aí é o peixe e depois ao lado a gente tem a cruz, não é? O peixe, ele é um dos primeiros signos, não é? Um dos primeiros símbolos cristãos. Ele era encontrado, né? Ele foi muito encontrado em túmulos nas catacumbas da Roma antiga, não é? Em lugares secretos, não é? Porque os cristãos eles eram perseguidos, não é? Muito atrás na história, porque eles praticavam a sua fé, não é? Então, o peixe, não é, ele surge dentro do universo do cristianismo há muito tempo. E o que acompanha, não é, o que ele traz como significado, não é, são várias coisas. Não é? Ele está aí representando o universo cristão e ele fala, o peixe, de uma prosperidade, de uma abundância e do compartilhar, não é, das coisas da vida entre as pessoas, não é? Inclusive, não é, os apóstolos, Cristo se referia aos apóstolos como os pescadores dos homens, né? E aí veja que posteriormente, não é, bem depois, entra a cruz também dentro do universo de signos do cristianismo. Só que a cruz, ela tem um significado bastante diferente. Ela vai surgir, não é, quando a partir da paixão de Cristo, e ela vem representar toda a questão, não é, da dor, da penitência que o ser humano ele precisa aí articular junto com a sua fé, não é? Então vejam que a gente tem uma mudança de significados profunda, importante, né, dentro de um mesmo contexto religioso, né? Isso é muito interessante para o design gráfico, porque tem uma coisa que a gente vai estudar um pouquinho mais na frente, quando a gente estuda marcas, que é a questão do posicionamento, né? O posicionamento é como é que eu quero me mostrar, como é que eu quero que o mundo me veja, né? Isso tem tudo a ver também com semiótica. E aí a gente observa, né, que no cristianismo, né, quando a gente ainda nem falava em marcas, em logotipo, né, em nada disso, já havia essa vontade, não é, de incorporar um novo jeito, não é, de ser dentro dessa fé. Não é? Dois outros, né, signos, símbolos que eu também tenho certeza que vocês conhecem, né, também um deles bastante antigo, é o Yin e o Yang. O Yin e Yang ele é um símbolo, né, lá da cultura chinesa, não é, que ele representa ao mesmo tempo as forças opostas
que existem na natureza, que existem no ser humano, mas que ao mesmo tempo que elas são opostas, elas são complementares, não é? E aí é o que faz sentido, não é, dentro desse pensamento holístico, dentro dessa cultura, não só chinesa, mas asiática de uma forma geral, não é? Então também um signo aí bem antigo. E aí eu trouxe um signo novo aqui, um símbolo, não é, para vocês de algo muito novo, não é? Acho que está aí reconhecendo o símbolo do TikTok, não é? É isso que representa esta rede social tão nova. Então veja que todo esse trabalho, esse pensamento em cima de simbologias, de signos, não é? Embora a gente não tivesse armado o arcabouço teórico da semiótica, muito menos do design, não é? Isso já acontecia naturalmente. Eu disse na aula passada que a semiótica, não é? O que depois se deu o nome da semiótica, vai falar das coisas vitais do ser humano, não é? E por último, antes da gente entrar em um outro tema, não é? Vejam que aqui eu tenho dois outros signos, não é? Que são o alfa e o ômega. O alfa e o ômega, não é? São a primeira e última letra do alfabeto grego, não é? É o início e o fim. O alfa e o ômega, também dentro da tradição cristã, ele está relacionado a Cristo, não é? Lá no livro do Apocalipse, não é? Ele fala: eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que será. Não é? Então veja que essa ideia, desde o alfabeto grego, não é, que depois foi adotada pelo cristianismo, é o que está, o que contém entre o início e o final. E aí vejam como uma marca da nossa contemporaneidade, a Amazon, não é? Todo mundo reconhece aí, como ele usa esse mesmo significado, não é, que está implícito lá no alfabeto grego, em algo tão antigo. Ele usa visualmente para construir a sua marca. Amazon de A a Z, não é? Ou seja, eu tenho tudo aqui no Amazon, você vem, você vai encontrar tudo e qualquer coisa que precise, não é? Que nós temos aqui disponível. Né? Então, isso é muito interessante. Né? Como marcas modernas, discursos gráficos modernos, eles vão se apropriar de significados que já estão aí estabelecidos há tanto tempo. Né? Então veja, eu falei para vocês que a semiótica ela fala das coisas da vida. Não é? Essa ideia de compreensão, não é, desses significados, ela não está só no design gráfico. Observem que a psicologia, a psicanálise, ela vai se utilizar também da interpretação dos signos, dos símbolos, quando a gente sonha, não é, para tentar encontrar, não é, qual é o grande embate que um ser humano está vivendo. Então veja que a semiótica ela está aí em mais de um campo do conhecimento, sendo útil, não é, para a gente dar continuidade às coisas da vida, né? Então veja, tudo isso para a gente é muito interessante porque nós designers somos grandes construtores de discursos, não é? Naturalmente, discursos visuais, né, discursos verbovisuais, né, e a gente já viu que um discurso, né, gráfico, para que ele aconteça, ele vai ter que trazer uma série de signos, articulá-los, não é, lá naquele sujeito, não é, articular os predicados para que a gente tenha uma proposição. Então aqui, relembrando um pouco, não é, o signo ele vai ser esse fenômeno triádico, não é, que ele é composto por 3 elementos. E aí a gente coincide aqui a palavra signo, né? Que é pelo próprio signo, ou seja, o representante, pelo objeto e pelo interpretante, tá bom? O signo, ele não é a coisa, ele é algo que está tentando representar uma coisa. E aí lembrem que quando a gente olha de forma específica para este representante, não é, ele pode se manifestar de 3 formas distintas. Não é? Ele pode se manifestar como um ícone. O ícone ele tem a característica de estar altamente conectado, ele busca uma semelhança com a realidade.
não é? Depois a gente tem um índice, não é? O índice é aquele tipo de signo que a gente percebe algo e é um algo que está tão conectado com outra coisa, ele é consequência de alguma coisa que a gente vai chamá-lo de índice, não é? Então é aquela história de se eu vejo fumaça, é porque em algum canto há ou houve fogo, não é? E por último, o signo, ele pode ser do tipo símbolo, não é? E o símbolo, ele é muitíssimo interessante, porque o símbolo, ele vai carregar uma carga de significados que inclusive pode variar de uma cultura para outra, não é? Então, isso aí é altamente importante, não é? Então, por exemplo, quando a gente fala de cores, não é? Cores são símbolos que a gente atribui significado. Então, a cor preta no Oriente é uma cor que está altamente relacionada com a ideia do luto, não é? Enquanto no Oriente, a cor que vai fazer esse papel é o branco, não é? Então, vejam que aí, não é? A gente tem um sistema de cores aos quais a gente impregna de predicado, a gente vai impregnar de significados, não é? Sempre que eu precisar utilizá-los para contar alguma história, não é? Então, o que é que acontece, não é, aqui, não é? Desde o ponto de vista, não é, em que nós estamos trabalhando como designers, a gente tem que começar, eu acho que a compreender o seguinte: o mundo, ele não é tão complexo, não é? O que eu estou querendo dizer que o mundo não é tão complexo, quando a gente lida design e semiótica. O que a gente precisa fazer é aprender a ler o mundo, aprender a interpretá-lo. A chave, a grande chave está aqui, não é? Porque à medida que eu leio e que eu interpreto como designer, eu vou ter maiores e melhores condições de codificar, não é, uma série de significados em algo, não é? Então, eu acho que tudo começa por essa grande abertura de mente que a gente tem, não é, que a gente precisa estar atento na hora de lidar, não é, com a semiótica dentro do design. Essa construção lógica não é, do significado, ela é muito semelhante para todas as coisas, não é? Ou seja, quando a gente começa a entender o mundo do ponto de vista de semiótica, a gente começa a ver que esse aspecto ele se repete, seja lendo um cartaz, seja lendo uma embalagem, observando uma marca, olhando para alguém, para uma pessoa e compreendendo, não é, o que é que ela está jogando ali a partir de vários signos que ela escolhe, não é, para se mostrar ao mundo, não é? Então, quando a gente começa a entender isso vem para a gente como um grande diferencial no meu trabalho de designer, né? Porque eu não vou precisar sempre dizer as coisas de forma tão literal, não é? Eu vou poder dizer muitas coisas através dos nossos elementos da linguagem visual, não é? Então, semiótica tem a ver com a vida, gente, com nós como seres humanos, porque o que a gente faz, na verdade, é interpretar, é ler e interpretar tudo que está ao nosso redor. Na verdade, a gente faz isso porque a gente precisa se relacionar, não é, com outras pessoas, a gente precisa tomar decisões, e eu só vou poder fazer isso lendo e interpretando uma série de coisas. Então, o que não dá para acontecer eu vou ligar a semiótica quando eu chego no trabalho, né, e passo ali o dia trabalhando e desligo na hora que eu saio, que eu vou para casa, que eu vou para o cinema. Não é? Isso não acontece. Incorporem a semiótica, na hora que a gente incorpora a semiótica como fazendo parte da nossa vida, tudo fica muito mais tranquilo, não é? Vejam só um exemplo, não é? Esse que eu vou trazer aqui agora para vocês. O que a gente faz, não é, quando a gente está articulando aí design com semiótica, com a vida, é perceber como os fluxos de informação eles vão se encadeando.
Então, por exemplo, imagina que você entra em uma loja que vende tapetes, não é? Então, a gente pode entrar numa loja dessa, olhar aqueles desenhos, não é? Ficar ali admirando simplesmente, decidir comprar, não é? Adquirir aquele tapete, levar ele para casa e usá-lo, não é? Isso é um tipo de construção. Outra coisa muito diferente é entender como se constroem as tramas daquele tapete, os fios que estão ali dentro. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa a encontrar significados no design, no desenho daquele tapete. O que será que aquela cor está me transmitindo? Será que aquele desenho, aquela padronagem que tem ali, aquele design de superfície, faz parte de alguma cultura e eu ainda não percebi isso? Não é? Então, quando a gente começa, não é, a encontrar como esses fluxos eles se articulam, não é? A gente está, sim, não é, dentro da semiótica, não só observando, interpretando, mas muitas vezes, quem sabe, a gente não vai ser um dia convidado para ir trabalhar com design de superfície em tapetes e a gente vai poder colocar, contribuir, não é? Seja para um produto, seja para uma pessoa, com algum fio que vai fazer parte da trama da vida delas, não é? Uma trama que é cheia de significados, não é? Então, pensem que quando a gente acorda de manhã e a gente escolhe uma roupa, escolhe um penteado, se pinta ou não se pinta, de alguma forma é uma mensagem que a gente está tentando, está querendo passar para o mundo, não é? Tudo tem sempre a ver também com essa mensagem e com esse comunicado. Então, o design, o que ele faz, não é uma espécie de arquitetura, não é, de modelagem de tudo isso, não é? Então, lembrem que o grande propósito, desculpem, né? Lembrem que o propósito é o motor propulsor da semiótica, mas também do design e do design gráfico, não é? Por que isso? Porque todo e qualquer projeto que a gente tenha em mãos, ele terá um objetivo, a gente sempre estará buscando um efeito, provocar um efeito em alguém, não é? Então, o designer, ele vai tangibilizar, não é? Como grandes contadores de histórias que somos, nós vamos tangibilizar, não é? Todos aqueles predicados, vamos pensar no propósito, não é? Na razão de ser do meu projeto, para que ele funcione do jeito que a gente quer, não é? Então, perceber como o design, o poder que o design tem, não é? De mudar a nossa maneira de ver e entender, não é? O real significado das coisas, não é? E da realidade que se constrói a partir dele, é um dos grandes desafios que a gente tem. E aí eu trouxe dois exemplos que eu acho muito interessante quando a gente fala de semiótica, não é? Para observar, não é? Esse primeiro exemplo, isso aí é uma capa de um livro, não é? Uma capa de um livro lá da década de 90, né? E o que é que a gente tem aqui? Esse livro se chama Futebol Arte, não é? O designer que trabalhou com ele, não é? Ele trouxe aí duas grandes paixões, não é? Nacionais, não é? Da cultura brasileira. Uma é o futebol e a outra o carnaval. Então, como é que ele tira partido disso? Ele vai pegar ele pegou aí, né, um par de figuras recortadas, não é? Que junto formam um terceiro personagem, que é esse jogador carnavalesco aí, né, meio carnavalesco que a gente tá vendo. O que é interessante, não é a escolha de elementos que representam o futebol e o carnaval, e aí isso é muito literal, é muito rápido de compreender, mas observem que do ponto de vista também de planejamento visual, não é, de construção, aí dessa forma, ele busca figuras, não é, que se articulam bem, não é, quando estão juntas, que
tem aí, que estão aí refletidas, né? Uma mais para um lado, outra uma mais para o lado esquerdo e a outra mais para o lado direito, que ao mesmo tempo que provocam um sentimento aí de simetria, tem uma coisa que é muito interessante que sugere um movimento, né? Essa bola está aí sendo tocada, né? Esse braço está aí nesse movimento como, né, que eu estou querendo dançar. Então veja que o designer ele articulou signos, não é, de uma cultura brasileira para trazer para uma capa de um livro. Esse segundo exemplo, não é? Veja que ele é muito mais, ele está no campo do simbólico. Enquanto o anterior ele utilizou ícones, não é, para construir aquela capa. Essa família de cartazes, não é, que ela foi confeccionada lá na década de 1970 pelo Ziraldo, não é, o Ziraldo cartunista, jornalista, não é, nosso. Qual era a proposta aqui? Era falar, não é, era um convite ao turismo à Amazônia, e ele quis fazer isso, inclusive do ponto de vista da sintaxe visual. Veja que ele é um design altamente minimalista, poucos elementos para passar uma informação. E que informação é essa? Vocês conseguem captar, entender? O que seria esse grande cartaz verde? Aí que embaixo só tem escrito, né? Visite o Amazonas, em português, e aí em inglês. Esse verde representa a floresta, enquanto o cartaz azul vai representar o rio, não é? Os grandes rios que a gente tem naquela região, e ali aquela franja verde, não é? Lá em cima, não é? Mostrando o limite do rio com a floresta. Esses dois outros exemplos, ele está mostrando aqui o sol, não é? No primeiro cartaz, e a Vitória Régia. A Vitória Régia é uma planta que é tão comum, não é? Lá na região amazônica. Então veja que ele faz isso a partir de cores e de formas. O último cartaz, né? Vejam aí se fica fácil, está fazendo referência ao grande colorido das plumagens das aves que a gente encontra lá naquele ecossistema. Então veja que é uma forma de fazer design que está pautada na compreensão do significado deste símbolo que está aqui sendo trazido, não é? Então isso é altamente interessante, né? Quando a gente vai percebendo as possibilidades, né? Como é que a gente pode trazer tudo isso para o nosso trabalho? Bom, gente, ficamos por aqui, né? Aqui concluímos a nossa aula. Espero que tenham aproveitado, né? E que realmente consigam, né? Aos poucos, né? Isso às vezes leva um tempo, né? Mas que vocês consigam incorporar a semiótica não só aos projetos de design que virão por aí, mas fiquem atentos, porque a semiótica está ante qualquer coisa na nossa vida. Tá bom? Então, até a próxima!